A polícia do Reino Unido é uma das mais covardes, patéticas e bajuladoras de islamistas que existem por aí. E, sinceramente, essa história me deixa irritada. Sabe, eu geralmente não falo sobre antissemitismo aqui, porque simplesmente não acho que deva ser o nosso foco. Acho que o antissemitismo é um sintoma de algo muito, muito maior, muito, muito pior. Acho que precisamos discutir as causas que permitem isso, especialmente sobre o jogo do Maccabi Tel Aviv no Reino Unido. Para quem não sabe, algumas semanas atrás isso virou uma grande história. Na verdade, alguns meses atrás, neste ponto, a polícia do Reino Unido basicamente anunciou que os torcedores israelenses do Maccabi Tel Aviv não poderiam ir ao jogo porque estavam preocupados que isso fosse causar problemas. Ou seja, o importante é mostrar que os israelenses são muito violentos e problemáticos e precisamos nos preocupar com isso. Com tudo acontecendo com os palestinos e a sensibilidade do público, eles proibiram os judeus de ir ao jogo. Chamar isso de um pouco nazista é até um eufemismo. Até o primeiro-ministro do Reino Unido se envolveu, o que já diz muito. Kerstan normalmente nunca se envolve nesse tipo de coisa. As pessoas ficaram furiosas, mas os torcedores foram banidos. Eles venceram. O time de Tel Aviv, na verdade, venceu por 2-0, mas no final das contas, eles fizeram isso sem nenhum torcedor israelense no local. Agora, por que estou falando sobre isso e trazendo esse assunto à tona agora? Bem, porque acontece que o motivo dessa proibição, que novamente foi muito polêmica, talvez não tenha sido tão claro quanto a polícia do Reino Unido fez parecer. E quando eu digo claro, quero dizer que isso é uma subestimação drástica, revoltante e chocante do que realmente aconteceu. Vamos ler este artigo. Mesquitas consultadas pela polícia do Reino Unido antes da proibição do Maccabi Tel Aviv receberam pregadores antissemitas. Ok, e o que isso tem a ver com o caso? Você deve estar se perguntando. Confirmou que a polícia inventou informações de inteligência a pedido de islamistas para banir israelenses do Villa Park, disse o deputado Nick Tomaty. Timóteo. 3 das 8 organizações muçulmanas consultadas pela polícia de West Midlands antes da proibição do Maccabi Tel Aviv receberam pregadores antissemitas, informou o The Telegraph. Isso foi confirmado de forma independente pelo Jerusalem Post. Em novembro, a força policial de West Midlands tomou a decisão controversa de proibir os torcedores do Maccabi Tel Aviv de comparecerem a uma partida fora de casa contra o Aston Villa. Após revelarem que a polícia usou informações falsas para obter a proibição, o caso passou a ser intensamente analisado pela mídia e investigado pelo Comitê de Assuntos Internos. Porque, surpresa, você não pode simplesmente proibir judeus de irem a um jogo. E se for fazer isso, precisa ter motivos de segurança muito, muito fortes para justificar. E o que eles fizeram parecer é que os motivos de segurança são os israelenses, que são o problema. A verdade é que eles tinham outro tipo de evidência. E você não vai acreditar em mim quando eu disser isso. Mas as evidências mostravam que, na verdade, eram os islamistas que planejavam se armar e atacar os israelenses. Em vez de banir as pessoas que eles sabiam que iam entrar e causar terror, eles estavam tão assustados e patéticos que decidiram banir os israelenses para garantir que tudo ficasse bem, sem procurar os verdadeiros autores do crime, apenas dizendo. É como dizer para uma garota, não use essa roupa porque pode ser estuprada. E quando ela é estuprada, dizem, a culpa é sua por sair assim e não conversar com o estuprador. É muito simples. Se há islamistas ameaçando um jogo de futebol, eles precisam ser banidos do jogo de futebol. Não as pessoas que são tão controversas em suas personalidades, que simplesmente fizeram esses islamistas se tornarem violentos. Quero dizer, gente, isso é tão autoexplicativo. E o engraçado é que eu não digo isso como judia. Eu digo isso como uma pessoa do Reino Unido que senta e pensa comigo mesma. Eles estão dispostos a ir tão além da sua jurisdição para proibir todo um grupo de israelenses e judeus de ir a um jogo porque tem tanto medo desses islamistas. Me dá enjoo saber que essa é a força policial que temos no Reino Unido. Não é de se admirar que Londres pareça o próprio Afeganistão. O chefe de polícia, Greg Guilford, confirmou em 19 de dezembro em relatório que a polícia de West Midlands
fez amplo engajamento comunitário antes do evento. Incluindo líderes da comunidade muçulmana e representantes de mesquitas, Guilford citou o grupo de referência muçulmano blá, 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 blá. Agora se sabe que várias dessas mesquitas receberam pregadores antissemitas ou incitaram violência contra judeus, mulheres ou não muçulmanos. O pregador Zahir Mahmoud disse: Alá, conte todos e mate um por um, sem deixar escapar. Ele pediu a Alá que humilhasse e destruísse seus inimigos, os da religião, blá, blá, blá. Várias pessoas, como o especialista Ahmad Amjad Taha, afirmaram que a Mesquita Jamia já foi administrada por afiliados da Irmandade Muçulmana. Surpresa ao ouvir isso? O que está acontecendo? Odeio esses anúncios idiotas. A chefe de polícia, acusada de ocultar provas de bandidos islamistas, no caso do Maccabi em Tel Aviv, enfrenta pressão crescente. Vamos observar por um momento o debate em curso, porque como você e eu, não consigo ver o rosto daquela mulher. Não, é o cara como você e eu. Quando ouço que judeus foram banidos de um jogo por serem violentos, vejo como isso perpetua o ódio contra israelenses e reforça o estereótipo de que são bandidos. Mas quando eu descubro que, na verdade, a polícia tinha evidências de que islamistas queriam entrar lá e machucar os israelenses. E então, para garantir que o evento acontecesse sem problemas, eles simplesmente baniram os israelenses ao invés de banir os islamistas. Isso me deixa brava, e acontece que deixa muita gente brava, muita gente mesmo. Vamos assistir a isso. O desafio nas decisões de risco é colocar a segurança pública no centro. Entendo a frustração, mas não há conspiração aqui. Essa decisão foi por segurança. Por que só ouvimos sobre isso agora? Por que acontece? Um relatório saiu hoje na hora do almoço no Jornal Times dizendo que você tinha informações no dia 5 de setembro que provavelmente haveria grupos de justiceiros dentro da própria comunidade de West Midlands que estavam planejando agir contra os torcedores do Maccabi. Por que o comitê só está ouvindo isso agora? Acho que é a primeira vez, especificamente, que vocês pedem esse detalhe. Meu Deus, nós tentamos. Foi isso que tentamos deixar claro. Absolutamente revoltante. Esta é a primeira vez? Eu acho. E para deixar claro, nós queríamos chegar ao fundo disso e entender por que a decisão foi tomada, que vocês tomaram. Gostaríamos muito que vocês pudessem nos demonstrar que isso foi feito inteiramente com base no risco para a segurança pública, etc, etc. E é muito frustrante se existe alguma informação que poderia ajudar nisso, que não venha à tona logo de início. Acho que não deveríamos pedir cada informação, se houver algo que possam fornecer para ajudar nesse processo. Você ouviu o que ele disse? Ele falou: Você não pediu essa informação? Desculpa, mas vocês baniram todo um grupo alegando que era uma ameaça. Você já sabia disso em setembro, mas o jogo foi em novembro. Havia vigilantes ameaçando os israelenses, e em vez de banir os vigilantes, vocês decidem banir os israelenses, como se a culpa fosse deles. E agora, só meses depois, é que vocês vêm apresentar essa evidência dizendo: sim, nós sabíamos que havia uma ameaça real contra eles, contra os israelenses. Você não pediu por isso. Você não nos pediu isso. Me desculpe, me desculpe. O que isso significa? É disso que falo quando digo que a polícia é incrivelmente patética. É muito simples. O terror, a islamização e outros problemas não surgem do nada. Coisas terríveis em nossa sociedade não acontecem isoladamente. Elas ocorrem porque as pessoas fazem coisas ruins, são fracas e tomam más decisões. A polícia do Reino Unido, em 6 de setembro, descobriu a presença de vigilantes islâmicos. Quando conversavam com essas mesquitas que promovem retórica antijudaica e antifeminina, etc. Quando ouviram isso, eles deveriam ter declarado publicamente: olha, sabemos que há uma ameaça terrorista visível aos israelenses. Talvez o jogo devesse mudar ou precisemos de triagem intensiva. Não, decidiram banir os israelenses novamente. Mude a palavra israelenses para brancos. Mude a palavra israelenses para mulheres. Mude a palavra israelenses para crianças. Mude a palavra israelenses para qualquer coisa mesmo. Não é sobre Israel, mas sim sobre a existência de uma força policial, que estão tão assustados com a islamização que estão dispostos a punir os autores. Não, a punir as vítimas. Então,
para falar sobre isso, para manter tudo em ordem, para manter tudo bem. Nós não queremos que haja nenhum confronto. Então vá atrás das pessoas que estão causando os confrontos. Não vá atrás das pessoas que estão sendo confrontadas. Estou muito feliz que a história esteja ganhando força, pois isso foi totalmente enganoso. Eles fizeram algo tão extremo. E isso só expõe a hipocrisia absoluta e o quão revoltante é onde chegamos. Quão insano é isso? Quão absolutamente insano é isso? Eles sabem que há terroristas que querem agir em um jogo e proíbem as pessoas que os terroristas querem prejudicar, em vez dos próprios terroristas. É por isso, meus amigos, que o Reino Unido está em declínio. Se nada for feito, se esse cara e outros não forem removidos, e se o governo do Reino Unido não agir, o que duvido, nada mudará. Nesse tipo de situação, vocês vão ver os islamistas sentados e rindo. Eles informaram à polícia que haveria comportamento de justiceiros contra os israelenses. Eles os ameaçaram, os deixaram com medo. E então, a polícia inglesa decidiu proibir os israelenses, uma vitória total para os islamistas em todo lugar. Se você acha que eles não estão contando, estão sim. Eles estão percebendo, estão observando. Eles estão usando nossa fraqueza contra nós. E eu já tive o suficiente. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.